Ó Pai amado Deus, muito obrigado porque a Tua voz ressoou na história, Senhor. A Tua voz ressoou na vida dos Teus filhos, dos Teus servos. A Tua voz ressoou na vida dos apóstolos, Pai, especialmente na voz do apóstolo Paulo, que vamos ouvir novamente essa noite. Senhor, abençoe a palavra que vem do Teu altar, abençoe, Pai, para que ela se assente fundo ao nosso coração, que ela venha como uma semente numa terra preparada, aberta para recebê-la. Trabalha no nosso espírito, Senhor. Traga, Pai amado, ao nosso coração o Teu dizer, as Tuas palavras, a Tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Amém, meus irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. E hoje o Senhor falou, quando o pastor chamou para pregar na data de hoje, Deus já falou no meu coração. Fala sobre cartas vivas. Cartas vivas. Então nós vamos abrir o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. E depois nós vamos ler os 5 primeiros versos do capítulo 3 de 2 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, que bom, tem aí, né? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aí começa o capítulo 3, 2 Coríntios. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele precisa de uma explicação de contexto para ser entendido. Paulo, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nas suas viagens missionárias, ele finalmente chega a Corinto, um porto importante. Até hoje tem o porto de Corinto lá na Grécia, importante, certo? Muito movimentado, muitas riquezas. E como todos os portos do mundo, também muita prostituição, muito tráfico do que não presta, já tinha naquele tempo. Ele chega ali em Corinto, e ele procura, em primeiro lugar, os judeus. Ele vai pregar nas sinagogas. Por quê? Porque os judeus tinham recebido as promessas de vinda do Messias. Eles ainda não tinham recebido a notícia do que o Messias já tinha chegado. Então, ele procura as sinagogas para anunciar: o Messias chegou. Eu apresento Jesus, aquele que vocês esperavam. E a gente vê também em Atos capítulo 18, que teve lutas, teve oposições, teve perseguições, mas Paulo conseguiu semear ali uma igreja, e nasce uma igreja em Corinto. Ele é o fundador da igreja em Corinto. Ele segue viagem, ele vai para Éfeso, ele vai para outro lugar, ele vai viajando nas viagens e abrindo igrejas e trabalhando e lutando.
Mais tarde, Paulo recebe informações que a igreja de Corinto tinha começado a criar uns partidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou disso, eu sou daquilo. E ele também soube que tinha muita imoralidade. Porque, irmão, as pessoas vêm para a igreja, mas elas não são assim, plim, transformado em anjo e anja, né? Não é assim que funciona. E Corinto era uma cidade com muita imoralidade. E infelizmente algumas pessoas entraram na igreja e queriam continuar vivendo imoralidade. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Uma carta em que ele trata os problemas da igreja, mas ele também traz uma série de instruções que servem para nós até hoje. Instrução sobre casamento, instrução sobre ceia do Senhor, instrução sobre dons espirituais, instrução sobre a ressurreição de Cristo. Tudo está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí, meus irmãos, ele segue viagem. Paulo batalhando, seguindo viagem. Mas depois, ele é informado, tempos depois, que estava ocorrendo um outro problema em Corinto. Qual que era o problema em Corinto? Começou a aparecer uns apóstolos que ficavam desdizendo o que Paulo tinha ensinado. Paulo tinha ensinado assim, eles queriam dizer assado. Paulo tinha ensinado de uma forma, eles queriam dizer de outra. E eles chegavam com cartas de recomendação. Suspeita-se que forjadas. Mas, com base na, olha, eu sou aqui, eu vim lá de Jerusalém, está aqui minha carta de recomendação. E eu sou um apóstolo, eu vim aqui para ensinar. Esse Paulo aí, ele ensinou umas coisas que não precisava. Eu vou ensinar diferente. E começavam a criar situações, vários começaram. Sabe por quê, meu irmão? Porque desde aquela época, o inimigo já levanta os seus. Já naquela época. Então, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, e eles bagunçavam a igreja com ensinos falsos e com exploração econômica. Eles queriam ganhar dinheiro com o evangelho. Eles queriam ir pregando e puxando oferta, exploração econômica. E mais, meus irmãos, eles faziam calúnias contra Paulo. Eles falavam, por exemplo, que Paulo era uma pessoa leviana, que prometia as coisas que não cumpria. Aí Paulo tem que responder no capítulo 1 de 2 Coríntios, eu não pude ir até aí vocês porque outras coisas aconteceram, mas está na programação de visitar vocês. Eu não sou uma pessoa que fala uma hora sim, outra hora fala não. Não sou desses. O meu sim é sim, ou não é não. Primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios. Depois, esses superapóstolos aí itinerantes, eles acusaram Paulo de ser covarde. Esse Paulo, ele é muito duro nas cartas dele, mas quando ele está entre nós, ele não tem coragem de dizer no rosto. Aí Paulo tem que dar uma resposta que está lá no capítulo 10 de 2 Coríntios. Eles falavam também que Paulo tinha intenções econômicas, de ganhar dinheiro com o evangelho. E aí Paulo responde, olha, essa minha honra ninguém pode me tirar. Eu trabalhei pelo meu sustento todo o tempo que estive entre vocês. E levei as ofertas dos irmãos para as igrejas necessitadas lá da Judeia. Então, Paulo, ele tinha que ficar se defendendo. Mas daí, olha o que ele fala, ali no primeiro verso que a gente viu, 2:17. Ao contrário de muitos, já está dando uma resposta. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. Veja bem, o que está explícito aqui? Tinha muitos que faziam isso sim. Tinha muitos pregando o evangelho visando lucro. E meus irmãos, assim é até hoje, tá? Nunca deixou de ter. Tem gente querendo lucro. Mas Paulo está ressaltando. Tem homens de Deus levantados para pregarem com sinceridade a palavra de Deus e eu estou no meio deles. A primeira questão. Aí, meus irmãos, Paulo inicia o capítulo 3 com essa resposta aí.
Será que estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Será que nós precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Paulo está falando assim: será que vocês não conhecem o meu trabalho? Será que vocês não conhecem a minha dedicação por vocês? Será que eu tenho que me provar com um pedaço de papel? É um papel que vai dizer da minha credibilidade para pregar para vocês? Mas, meus irmãos, ele emenda dizendo assim: sabe qual que é a minha carta de recomendação? A minha carta de recomendação é a vida de vocês. Vocês são a minha carta de recomendação, sabe por quê? Porque a conversão de vocês é um testemunho de vida que reflete a mensagem do Evangelho que eu apresentei. Olha para a vida de vocês como é que estava. E olha o que aconteceu quando o Evangelho chegou em vocês. Pela pregação da palavra, pelo ministério que Deus entregou em minhas mãos. Então, vocês, eu não preciso de papel nenhum. Vocês são cartas vivas. Vocês são o resultado do meu esforço. Vocês são o resultado do meu ensino, da pregação. Vocês são cartas vivas. Porque o Espírito do Deus vivo tirou vocês do império da morte, do império das trevas e trouxe para o reino da luz. Esse, meu irmão, é o contexto. Agora nós vamos começar umas aplicações. Meu irmão, você também é uma carta. Você é como uma carta e as pessoas escreveram e vão escrever em você. Todos nós somos cartas, meus irmãos. E nós viemos ao mundo com algumas coisas já meio pré-escritas, você sabia? Nós viemos com uma genética já escrita na nossa vida, de algumas coisas que vão funcionar, outras coisas que não vão funcionar, já contaminada pelo mundo caído. Nós viemos ao mundo com uma epigenética, que é uma área da ciência que eles estão pesquisando, que é traumas de gerações passados, muitas vezes grudam no DNA e são passados de geração após geração. Nós viemos ao mundo às vezes com palavras de bênção ou com palavras de maldição. Aí, meus irmãos, a gente vai crescendo na vida e a gente chega assim, com mais pessoas escrevendo em nós. Os pais escrevem em nós. Talvez você teve a alegria de ter pais escrevendo bênção na sua vida, escrevendo bênção na sua memória. Mas talvez você teve pessoas que escreveram negligência. Talvez tem pessoas que escreveram rejeição na sua vida. Poderiam ter escrito assim, pegado a caneta, escrito amado. Vamos dizer que isso daqui, esse pedaço aqui da minha pregação, é a sua vida, é a carta. Podia ter escrito amado, mas escreveu rejeitado. Aí talvez você cresceu, foi para o colégio, e talvez você teve um professor, uma professora que escreveu na sua vida. E talvez escreveu assim: bom aluno, aplicado, inteligente. Mas talvez você teve pessoas que escreveram assim em você: burro, bagunceiro, desorganizado. E as pessoas vão escrevendo em nossas vidas. Assim como aquelas pessoas de Corinto eram cartas daquilo que Paulo tinha escrito na vida delas, pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós somos cartas, recebendo escritos, desde que nós somos pequenos até hoje. E meus irmãos, com Paulo não foi diferente. Veja, Paulo, a gente sabe pelo que a Bíblia registra da vida dele, ele foi um dos discípulos do mestre rabino mais famoso da sua época, chamado Gamaliel. Ele foi discípulo de Gamaliel, ele tinha pedigree, ele teve uma excelente formação, ele teve uma grande impressão
da lei judaica na vida dele, e o texto fala que ele era zeloso por Deus e zeloso no cumprimento da lei. Mas, meus irmãos, naquilo que ele era zeloso, ele achava que os cristãos eram errados, ele achava que Jesus era um falso Messias. Então ele estava lá no apedrejamento de Estevão, e ele começou a perseguir cristãos. Ele virou um assassino, um perseguidor de cristãos. Estava impresso na alma dele, perseguidor de cristãos. Mas, meus irmãos, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e muda completamente o registro. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. Jesus entra na vida dele e começa a fazer novas escritas na carta da vida dele. Ele passou um tempo depois no anonimato, depois ele se tornou missionário. E aí, meus irmãos, você acha que depois dele ter aceito Jesus, reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, a vida dele ficou mais fácil? As pessoas começaram a escrever na vida dele bênçãos, reconhecimentos, elogios? Aí é que ficou difícil. As pessoas começaram a escrever coisas duras em cima da vida dele. As pessoas começaram a escrever na carta chamada Paulo de Tarso, começaram a escrever perseguido, começaram a escrever mentiroso, começaram a pegar a vida dele como se fosse esse papel e fazer assim, ó, essa aqui é uma carta, começar a fazer assim na vida dele. Começaram a borrar a vida dele, a machucar a vida dele. Em muitas ocasiões, esse aqui é Paulo, pisavam na vida dele. Tanto é assim, meus irmãos, que o texto bíblico fala em 2 Coríntios, ainda no verso 11, ele sofreu flagelações, açoites, golpes com varas, apedrejamento, prisões, 3 naufrágios, perigos, picada de cobra, fome, frio, sede, falta de roupa, privação de sono e preocupações com as igrejas, traição de falsos amigos, abandono de falsos irmãos, e uma doença que inclusive ele chamou de espinho na carne, que ficava perturbando a vida dele. Então, ser um servo fiel de Cristo não tornou a vida dele mais fácil. Os registros que passaram a ser feitos na vida dele, na verdade, foram mais difíceis ainda. Mas, meus irmãos, ainda em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Esse homem, apesar de tudo que registravam na vida dele, toda a maldade que escreviam na vida dele, todo o amasso que ele sofria, todo o pisão que ele sofria, todo o açoite que ele sofria, ele olhava para Deus e ele agradecia a Deus por cada livramento. E tanto era assim, meus irmãos, que você analisa a vida de Paulo, é assim, ó: trabalho, luta, livramento, gratidão. Aí começa o ciclo: trabalho, luta, livramento, gratidão. Trabalho, luta, livramento, gratidão. E assim Deus vai usando a vida dele. E toda vez que ele é perseguido, ele é liberto, ele tem uma luta, ele tem uma libertação e ele tem uma gratidão. E isso vai animando os irmãos que estavam desanimados a ter mais fôlego de vida. Era custoso ser fiel. Talvez durante a vida de Paulo, meus irmãos, quando ele chegou lá para visitar a igreja em Tessalônica, ou ele chegou para visitar a igreja em Éfeso, os irmãos disseram: agora deu, Paulo, tá bom para ti, sossega um pouco, fica aqui, nós vamos te sustentar. Baixa a poeira, tira o pé do acelerador, vamos baixar a guarda um pouco, tá bom. Você já fez bastante, você já sofreu bastante, você já sofreu tudo isso. Mas não, meus irmãos, Paulo tinha uma missão, um trabalho intenso, e ele enfrentava lutas, mas ele tirava proveito, tinha livramento e tinha mais e mais alegria no Senhor. E o que nós aprendemos com tudo isso, meus irmãos? Eu aprendo que eu e você somos cartas em que talvez pessoas escreveram, como fizeram com Paulo, talvez pessoas escreveram na tua memória, e você é capaz de lembrar disso, escreveram ofensas, escreveram xingamentos, escreveram traição. Talvez você também um dia foi jogado no chão,
Talvez você foi pisado também. Talvez você foi furado, rasgado, ofendido, sujado. Tudo isso aconteceu com Paulo. E outras coisas ruins ainda iriam acontecer depois das cartas de 2 Coríntios. Assim como Paulo, contudo, meus irmãos, nós temos que ter uma perspectiva divina sobre a vida. E nós temos que perceber que para cada luta há um livramento. E para cada livramento há uma gratidão. E para cada gratidão vem um novo propósito. E para cada novo propósito, uma nova luta. E aí uma nova gratidão, porque Deus deu livramento. E assim continua. E essa é a vida do cristão. E sabe, meus irmãos, por que acontecia, por que era assim com Paulo? Paulo ele responde aqui no capítulo 3, verso 5. Vamos lá, verso 5 do capítulo 3. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó. Eu, humanamente falando, não teria condições de suportar 1/10 do que eu já sofri. Mas Deus dá uma força, dá uma graça, dá um poder que faz com que eu consiga ter um novo livramento, uma nova vitória e uma nova alegria e uma nova gratidão. É isso que ele está falando. E depois no capítulo 4 de 2 Coríntios ele fala, olha, eu sou como um vaso de barro. Nós somos como vasos de barro. Nós não temos poder, força em nós mesmos. Nós somos frágeis. Um vaso de barro, se tiver aqui, você derrubar aqui, ele quebra. Nós mesmos, nós somos frágeis. Mas nós carregamos um tesouro. E aquele tesouro faz toda a diferença na vida. Então, meus irmãos, quando a gente lê essas coisas, a gente entende que existe uma graça que Deus dá para enfrentar as dificuldades. Existe uma alegria, apesar das razões de dor. Existe uma capacidade de resistência, persistência, prosperidade espiritual, acima de qualquer coisa que alguém possa ter feito na sua vida. Existe uma resposta de Deus que é superior a qualquer dor que alguém te causou. Meus irmãos, não deixe que o seu passado se torne um cárcere para a tua alma. Não deixe que o seu passado seja uma prisão para a tua vida. Prisões Paulo teve também, mas ele teve a força para se livrar de cada uma delas, até que Deus decidiu chamá-lo para coisa bem melhor que ele tinha na vida dele, a glória. Agora, meus irmãos, assim como eu e você somos cartas, nós também temos que se lembrar o seguinte: os outros são carta e você está escrevendo na vida dos outros. Assim como os coríntios eram cartas vivas do ministério de Paulo, assim as pessoas que nos cercam são cartas que eu estou escrevendo, você está escrevendo na vida delas. O verso 2 fala assim: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por que escrita em nosso coração? Porque sabe por quê, meu irmão? Porque Deus primeiro ele age no nosso coração, para depois a gente conseguir ter graça para derramar na vida dos outros. A palavra de Deus nos fala em 1 João que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós temos o amor de Deus envolvendo a nossa vida, quando nós conhecemos mais do amor de Deus, queremos mais da comunhão com Deus, Deus começa a colocar amor no nosso coração para a gente derramar na vida dos outros, como aconteceu com Paulo. Agora, meus irmãos, nós também podemos já ter escrito muita coisa ruim na vida dos outros, viu? Talvez você não seja uma vítima, essa palavra, se fosse só o ponto 1, você estaria bem confortável, talvez. Nossa, eu fui vítima de pessoas que escreveram coisas que não deviam na minha vida. Meu irmão, talvez você também já escreveu na vida de outras pessoas. Eu, com certeza, já escrevi coisas ruins na vida de outras pessoas. Talvez, assim como Paulo foi um perseguidor e depois se tornou perseguido, talvez você é um perseguidor e não perceba.
Talvez você esteja ofendido com alguém, daí não perde a oportunidade de falar mal daquela pessoa para os outros. Você está perseguindo a reputação dela. Talvez você não perdoou. E aí nessa hora a gente se pergunta, o que eu estou escrevendo na vida dos outros? O que eu estou escrevendo na vida da minha esposa? Ela é uma carta. O que eu estou escrevendo na vida dela? O que eu estou escrevendo na vida dos meus filhos? Que registros eu estou fazendo na vida dos meus filhos? O que eu estou escrevendo na vida dos meus parentes com as minhas atitudes? O que eu estou escrevendo na vida dos meus vizinhos? Se os meus vizinhos fossem as minhas cartas de recomendação, será que eles me recomendariam? O que eu estou escrevendo na vida do meu patrão? O que eu estou escrevendo na vida do meu chefe? Dos meus subordinados? O que eu estou escrevendo? O que eu estou escrevendo na vida da minha comunidade? O que eu estou plantando? O que eu estou escrevendo na vida das pessoas, nas interações da internet? O que eu estou respondendo na internet? O que eu estou consultando na internet para depois ficar replicando? O que eu tenho feito, investido, amado, odiado, cultivado na vida dos outros, meus irmãos, faz com que eles possam ou não se tornar cartas de Deus ou não. Nós temos essa responsabilidade. O que eu tenho semeado na vida dos outros, isso é a expressão do meu culto a Deus, isso é a expressão do meu serviço a Deus, o que eu tenho semeado na vida dos outros. Mas, meus irmãos, é isso que a gente aprende com Paulo. Paulo semeou morte. Paulo semeou perseguição. Mas ele teve a chance de semear coisas diferentes. E essa chance está aberta aqui para hoje. Talvez você levou a tua vida semeando porcaria, palavras ofensivas, ira, calúnia, xingamento, voz alta, na sua casa, com seus amigos, com seus colegas, mas talvez seja a hora de dizer, não, eu quero ser diferente. Eu quero começar a escrever coisas diferentes. Eu não quero mais escrever como foi escrito em mim. Talvez eu recebi uma herança da forma como escreveram em mim, mas eu tenho que escrever diferente daqui para frente. Meus irmãos, mais uma coisa que a gente extrai dessa passagem. Paulo diz aos coríntios, vocês mesmos são nossa carta, resultado do nosso ministério. Mas depois ele diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe o que ele está falando? Que cada um de nós, independente de ter sido riscado, machucado, ou do que as pessoas fizeram, você também é uma carta de Deus, e Deus tem uma história para escrever na sua vida, Deus tem verdades para escrever na tua vida, Deus tem honra para escrever na tua vida, Deus tem bênçãos para escrever na tua vida, Deus tem palavras para escrever na tua vida, que vão se concretizar, Deus tem promessas para escrever na sua vida. Você não é só a carta de alguém, como os coríntios eram a carta de Paulo, você é, acima de tudo, uma carta de Cristo, em quem Cristo quer escrever uma bela história. Deus escreveu na vida de Paulo e usou Paulo para escrever na vida dos coríntios, mas o escrito em si, o que foi escrito, não veio de Paulo, veio do Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Paulo e ele derramou isso na vida dos coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, mostra o que estava escrito naquelas cartas de Corinto. Paulo fala como é que era a vida dos coríntios antes de chegar ao Evangelho. Muitos eram judeus religiosos, mas que não conheciam a Deus. Outros, meus irmãos, a Bíblia fala, muitos de vocês eram imorais. Então assim, na vida de muitos coríntios estava escrito assim. Estava lá. Imoral. Na vida de muitos coríntios estava escrito idólatra, porque Corinto é Grécia, e Grécia tinha os deuses da Grécia.
Na vida de muitos coríntios estava escrito assim: adúltero. Na vida de muitos coríntios estava escrito homossexual. 1 Coríntios capítulo 6, está lá. Na vida de muitos coríntios estava escrito avarento. Estava escrito ladrão. Estava escrito alcoólatra. Na vida de muitos coríntios estava escrito caluniador, trapaceiro. Mas aí, meus irmãos, Paulo fala que chegou a justificação, a santificação, chegou a palavra da verdade, e aqueles em quem estava escrito todas essas porcarias passaram a ter escrito limpo pelo sangue de Jesus. Passou a ter escrito santificado pelo Espírito Santo. Passou a ter escrito assim, habitação do Espírito Santo. Na sequência, lá em 1 Coríntios 6, quando ele fala de tudo que os coríntios eram, ele fala, mas também vocês se tornaram novas criaturas. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele fala, vocês agora são templo do Espírito Santo. Depois ele fala também aos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, agora em Cristo vocês são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele fala também aos coríntios assim, agora, nesse texto que a gente leu, vocês agora são uma carta de Jesus. Vocês são uma carta de Cristo. Então, meu irmão, o importante não é o que alguém registrou na sua vida. O importante é o que Cristo registra na sua vida a partir do momento que você se entrega a Ele. Uma nova história se faz. O sangue de Cristo é como se fosse um corretivo. Sabe o corretivo? Os jovens acho que não sabem mais o que é corretivo. A gente escrevia muito antigamente, passava corretivo, às vezes virava uma meleca. Né? Lembra? Mas nós temos o sangue de Cristo que é um corretivo na nossa vida. Vocês eram assim, não são mais. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais a escrever na sua vida, para você agora ser uma carta viva de Cristo, em quem o Espírito Santo está escrevendo. Meus irmãos, quando a gente se volta para Deus, a primeira coisa é Deus nos mostrar uma coisa que estava assim, meio que dobrado assim na carta das nossas vidas, a gente não via que estava embaixo. Quando a gente conhece a Deus, Deus abre. Sabe o que está escrito lá naquele cantinho que estava dobrado? Pecador. Infelizmente, meus irmãos, nós nascemos pecadores, filhos de pecadores. Os nossos pais nasceram pecadores, filhos de pecadores, e filhos de pecadores, e assim vai, até chegar o primeiro casal, que tinha uma ordem clara de Deus: siga a minha vontade que vocês vão ter vida eterna. Siga a minha vontade que vocês vão comer da árvore da vida para sempre, e vocês vão ter vida eterna. Mas não, eles quiseram seguir a própria vontade e não a vontade de Deus, e isso fez com que o pecado entrasse na raça humana, e assim todos nós nascemos com isso. Todos nós nascemos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos estão contaminados pelo pecado e destituídos da graça de Deus. Mas, meus irmãos, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Cristo veio para o mundo para cumprir uma necessidade de justiça, porque o pecado não pode ser simplesmente ignorado. Justiça tem que ser feita com o pecador. Mas Ele veio cumprir também o grande amor e misericórdia de Deus. Então Ele vem, Ele paga o castigo, Ele paga a condenação pelo pecado, mas Ele oferece ao mesmo tempo amor, graça e misericórdia. Em Cristo nós temos a justiça, nós temos a lei, nós temos o juízo, mas nós temos a oferta de amor e graça. Todos aqueles que o receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos nós pecadores não precisamos ir para o inferno, mas possamos ter a vida eterna. Mas a todos que o recebem,
Deus faz com que o Espírito Santo venha e faça morada. E isso faz toda a diferença. Então, meus irmãos, agora nós vivemos nessa situação. Você vive nesse ponto de decisão da sua vida. Eu vou querer continuar, e a banda pode subir. Eu vou querer continuar sendo guiado e determinado pelo que foi escrito na minha vida pelos homens, ou eu quero viver, ter uma nova vida segundo o que foi escrito por Deus. Mas eu quero me abrir para o que Deus quer escrever na minha vida. Se você seguir a vida segundo o seu próprio plano, a Bíblia diz qual vai ser o resultado. Na carta da sua vida, na testa espiritual que você tem, vai ter escrito assim, ó: imoral, sujo, irresponsável, idólatra, feiticeiro, carregado de ódio, briguento, ciumento, irascível, egoísta, pessoa que divide em vez de agregar, partidarista, invejoso, viciado, safado. Sabe por quê? Porque isso daqui são as obras da carne, que diz lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Se você seguir simplesmente com a tua vida, na tua carta vai ter isso. Agora, se você se entregar para Deus, o Espírito Santo vai começar a fazer em ti o seguinte: amoroso, alegre, pacífico, paciente, amável, bondoso, fiel, controlado, calmo, porque esses são os frutos do Espírito Santo também, segundo Gálatas capítulo 5. Vamos cantar essa música, meus irmãos. Vamos ficar de pé e cantar essa música. E aí depois a gente vai fazer uma oração. Hoje é o dia da decisão. Quem que você quer? O que você quer que esteja registrado na carta da sua vida? Eu quero saber quem aqui essa noite quer tomar a decisão de dizer: Senhor, a caneta é tua. Senhor, eu estou cansado, Senhor, de querer escrever a minha vida, reescrever, riscar, fazer de novo. Eu também estou cansado de ficar preso às coisas que as pessoas escreveram na minha vida. Eu quero me apropriar das coisas que o Senhor diz para a minha vida. Eu quero acreditar que eu sou um filho amado de Deus. Eu posso não ter sido amado pela minha mãe, eu posso não ter sido amado pelo meu pai, mas eu sou amado pelo meu Deus. Eu não sou um acidente. Deus me fez no ventre da minha mãe, está lá no Salmo 139 e é verdade na minha vida. Está na hora de romper. Quem disse que você não pode receber dons espirituais de Deus? Quem disse que você não pode receber o dom de cura, como o pastor Otoniel falou? Pare de acreditar em coisas que pessoas falaram e que não são aquilo que Deus falou. Eu quero fazer um apelo. Se alguém aqui se sentiu tocado por Deus e entendeu, está na hora de eu entregar a carta da minha vida para Deus e deixar que Ele escreva. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Eu quero, meu irmão. Eu quero, meu irmão. Eu não quero mais viver preso àquilo que as pessoas disseram sobre mim. Eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer dizer para a minha vida. Chega. Talvez eu me convenci que eu era inteligente demais, que eu podia sozinho, que eu conseguia. Deu certo? Não está na hora de talvez entregar para Deus o que Ele quer que seja feito? Vale a pena tentar guiar sozinho a minha vida, ou vale a pena entregar num gesto de fé a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo? Se é contigo, meu irmão, vem para frente. Daqui a pouco já vamos orar. Talvez você estava até agora vivendo uma vida escrito assim:
religiosidade. Talvez na sua vida estava escrito: não tem jeito. Talvez na sua vida estava escrito: fracassado. Mas hoje Deus quer escrever uma nova história. Ele quer escrever: contigo, eu contigo faço ter vitória. Eu em ti faço vitória. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, muito obrigado, Pai amado, pelo irmão, pela irmã que vieram aqui. Obrigado por todos nós, Pai, porque nós podemos cantar, Senhor, com alegria, Senhor, isso. Nós podemos cantar, Senhor amado, que um dia o Senhor veio inaugurar uma nova história nas nossas vidas. Ó Senhor, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tirou registros, coisas que às vezes a gente nem lembra porque já foi superado. Outros, Pai, o Senhor mantém registros na nossa vida de palavras ruins, mas sabe para quê, meu irmão? Sabe para quê, Senhor, que o Senhor faz isso? Eu sei, é para a gente ajudar outras pessoas que passam por isso, é para a gente saber que Deus nos dá vitória apesar das lombadas da vida, apesar dos tropeços da vida, apesar do que aquilo que alguém escreveu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dizer mais uma vez, como eu falei há 27 anos atrás e hoje eu falo de novo: a minha vida está entregue a Ti. O Senhor é o Rei da minha vida, Senhor. Eu me entrego ao senhorio do Senhor. O Senhor seja o meu Senhor, o Senhor das minhas memórias, o Senhor das minhas emoções, o Senhor do meu corpo, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha profissão, o Senhor do meu patrimônio, o Senhor que tem a conta do banco, o Senhor dos meus recursos, o Senhor de tudo, o Senhor dos meus filhos. Eles são Teus, não são meus. O Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa. Senhor, eu entrego toda a minha vida a Ti, e eu creio que os irmãos estão fazendo a mesma oração. Eu entrego tudo, Senhor. Eu não quero ficar com medo, eu não quero ficar retendo nada. Senhor, eu creio que o Senhor pagou a minha conta na cruz. Eu creio que a palavra amado está sendo escrita na carta da minha vida. Eu creio que a palavra salvo está escrita na carta da minha vida, com letras vermelhas do sangue de Jesus por mim. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Eu creio no Teu sacrifício remidor. Nós cremos que o Senhor morreu pelos nossos pecados para nos dar vida. Eu quero te pedir aqui pelos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça a obra de trazer, a partir de agora e para sempre, novos registros, novos escritos na vida deles, novas palavras, novas bênçãos, novos sonhos, que eles se tornem cartas de Cristo muito bem escritas para superabundar a Tua graça para a vida de outros. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja essa semana e para todos sempre. Amém? Amém, meus irmãos. Podemos voltar para os nossos lares.